novamente aqui na casa dele e compartilhando a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou no meu coração, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Hoje estou parecendo que esse pregador moderno, Estado de Deus em cima. É porque eu recebi a oportunidade muito em cima da hora. E aí, eu também vou fazer um PDF na direita para a hora que dá aqui. Amém? Amém. 2 Timóteo 3 diz assim: saiba que nos últimos dias haverão tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus e desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Esse versículo aqui é o que eu quero falar sobre ele, irmãos. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Amém? Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus querido, entramos novamente, Senhor, diante do Teu trono, Pai, através da nossa oração, Senhor, pedindo, ó Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para transformar a nossa vida, para nos purificar, Senhor, e nos fazer ter uma vida santa e de devoção diante de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser transformados pela Tua palavra, pois é ela que tem o poder de nos mudar, Senhor. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas, e é o que eu te peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esqueci a minha água, muito obrigado, pastor. Mãe, Deus abençoe sua vida. Irmãos, Paulo escreveu essa carta para Timóteo, essa segunda carta, e assim como a primeira, ela tem uma importância tremenda para a nossa vida, para o nosso aprendizado. A carta de Timóteo, provavelmente essa segunda carta, ela foi uma das últimas obras que Paulo escreveu, porque no final dela aqui ele diz que completou a carreira, guardou a fé, então já estava bem próximo de Deus o recolher, porque ele já tinha completado a obra que Deus tinha designado para ele fazer entre nós, os gentios. Muitas das vezes nós, ou alguns pregadores, irmãos, eles tendem a dividir as cartas, os livros da palavra de Deus, dizendo que tal livro foi escrito apenas para tal lugar. Vou dar um exemplo: o livro de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, mas nós ficamos com o nosso pensamento e achamos que foi alguém que escreveu, né? Não vou falar quem é, mas a igreja já sabe. E eles falam: não, mas aquele livro ele foi escrito para os hebreus naquela época, irmãos, mas ele tinha ele tinha um sentido universal, que vai se estender até o cumprimento de toda a palavra de Deus. E o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele relatou nessa carta a Timóteo como seriam os seres humanos dos últimos dias, dos nossos dias. Provavelmente já acontecia naquela época, irmãos.
quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, assim como em decorrer de todos os tempos que nós vivemos, desde a nossa infância até agora, os nossos dias, tem pessoas que amam a si mesmo. Sempre houve pessoas que amavam apenas a si, em todas as épocas. Mas a época que nós estamos vivendo, isso tem aumentado drasticamente. E cada dia que passa, as pessoas amam mais a si mesmo e ao dinheiro. Muitas são orgulhosas, arrogantes, zombam de Deus, não apenas com palavras, porque a gente acha que zombar de Deus é só falar mal dele, né? Como muito tem acontecido muito nos últimos dias. Mas principalmente com as atitudes, irmãos, estão zombando de Deus, sabendo que Ele é um Deus verdadeiro, um Deus zeloso. As pessoas zombam dele, se dizendo servos dele, em locais que não deveriam estar, fazendo coisas que desagradam a ele. Isso também é zombar de Deus, é zombar do amor que ele tem, e acha que o amor dele, ele vai suprir, ele vai superar todas as nossas práticas e tudo aquilo que fazemos. Mas isso não é verdade, irmãos. É por isso que muitos são chamados, mas escolhidos são poucos. Quem diz isso não é o irmão Cleiton, não sou eu, é a palavra de Deus. Porque Deus ele vai fazer uma separação, irmãos. Como eu disse aqui, há alguns cultos atrás, no domingo, sem um novo nascimento, irmãos, nós nem vemos o reino de Deus. Primeiro, se você nasceu, você vai ver Ele. Mas se você não nasceu da água e do Espírito, você não vai entrar nele, você só vai vê-lo. E é o que muitos têm acontecido hoje, mas esse não é o tema de hoje. Zombam deles não apenas com palavras, mas principalmente com nossas atitudes, que às vezes parece que nem conhecemos a Deus, o Deus que servimos. Os filhos serão desobedientes aos pais, serão ingratos, profanos, não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não vão ter autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão mais os prazeres em vez de amar a Deus. Aí Paulo fala uma frase, irmãos, que quando eu estava preparando essa mensagem ali, eu estava ouvindo outra pregação, não sobre esse assunto, eu estava ouvindo outra em casa, e quando eu li esse versículo, irmãos, que é o versículo 5, e eu olhei dentro de mim e analisei um pouquinho se alguma dessas má qualidades que Paulo falou que haveria. Ele falou isso aqui, irmão, dos cristãos, eu acho, não era só do povo do mundo, porque o povo do mundo já é assim. Mas ele disse assim, ó, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de dar a verdadeira devoção. A verdadeira devoção. É triste observar esse texto, irmãos, e imaginar que talvez eu e você, ou você, esteja enquadrado nele. Devemos olhar para dentro de nós todos os dias para ver se isso não está brotando em minha vida ou na sua. Porque eu não sei se os irmãos repararam, mas eu reparei quando eu estava lendo que a maioria daquilo ali são obras da carne. Elas são obras da nossa carne, do nosso desejo pecaminoso,
Principalmente o orgulho, irmãos, porque o orgulho foi ele que causou a entrada do pecado. A vontade de ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal, que seduziu a mulher naquele dia, para que ela comesse daquela fruta. Não sabendo se é maçã, como se fosse uma maçã, mas na Bíblia não fala qual que era ainda. Talvez era uma fruta bem mais vistosa, porque se você for olhar, tem frutas que são muito mais atraentes aos nossos olhos do que uma maçã. Eu não tinha nem pensado nisso aqui, mas nós temos que observar, irmãos, e viver uma vida de aparência religiosa causará um final trágico para nossas vidas. Causará a possibilidade de que nos foi dada de estar com Cristo na vida eterna, se nós tivermos apenas uma vida de aparência cristã, se nós mudarmos apenas a nossa roupa, o nosso costume, que era de ficar em casa assistindo novela, de assistir um filme, um futebol, e trocarmos apenas por um ato de estar vindo na igreja, ou no templo, não costumo dizer a igreja, porque a igreja é uma reunião de pessoas, irmãos. Se você estiver lá na sua casa, reunido, falando do amor de Cristo, falando da palavra de Deus, como nós deveríamos falar mais e fazer mais, Ele estaria lá no meio, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no templo, que a Bíblia fala, irmãos, não, aonde estiver, qualquer lugar, quando nós não pudermos estar dentro do templo reunido para adorar ao Senhor, irmãos, quando chegar a perseguição da igreja, como tem acontecido em muitos lugares, você acha que eles adoram a Deus dentro da igreja? O apóstolo Paulo, irmãos, aonde era o tempo que ele adorava o Senhor? Quando foi a maior parte da vida dele adorando a Deus? Foi nas prisões que ele teve, irmãos, porque aquilo que ele plantou, ele colheu. Aquilo que eu planto, eu colho, e aquilo que você planta, pode ter certeza que você vai colher. Se nós não colhermos aqui, irmãos, na terra, nós colheremos na vida eterna. Seja ela para estar com aquele que morreu, santo para nos salvar, nós que somos pecadores, ou estaremos com aquele que já está condenado antes da fundação do mundo. E ter uma falsa religião, irmãos, ou ser religioso apenas na aparência, ele nos traz a uma palavra que Jesus disse, principalmente no capítulo 23 de Mateus, aonde ele está falando para os líderes religiosos daquela época, os fariseus, e é uma palavra que é hipócrita. O que é ser uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que finge ter um sentimento, finge ter uma crença, virtudes e ideias que não possui. Pode também ser definido como alguém que age como se tivesse um sentimento que não possui. A característica do hipócrita: ele finge ser algo que não é, exige que os outros se comportem de acordo com os parâmetros morais que a própria pessoa não adota. Ele não reconhece as suas falhas, suas debilidades e pecados. Se julga alguém que de elevado nível espiritual, é orgulhoso, soberbo e autossuficiente, acha que consegue fazer tudo sozinho. O orgulho, irmãos, ele pode entrar no nosso coração e nós podemos nem perceber, irmãos, que nós nos tornamos orgulhosos. Tem muitas pessoas, irmãos, infelizmente, no meio evangélico, que é um termo que eu nem gosto de usar entre nós, irmãos, porque nós somos cristãos, nós temos que parecer com Cristo,
E não é fácil. Por isso, Paulo escreveu na primeira carta, acho que no capítulo 4, que no final dos tempos o povo não suportaria a sã doutrina. Eles não suportariam. O sinônimo de hipócrita é discipulado, falso, fingido, enganador. Isso é o que Paulo diz que as pessoas seriam nos últimos dias. E elas rejeitariam, como é que é o versículo 6, 5 lá? Entretanto, põe para mim na acho que é o 5 mesmo. É o 5. Muda essa versão aí, põe na NVTI, fazendo favor, que é a versão que eu li. Tendo forma de piedade, serão religiosos na aparência, rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. O que pode dar a verdadeira devoção que tem esse poder, irmãos? É a palavra de Deus, é o próprio Cristo dentro da sua palavra. Em todas essas linhas aqui, irmãos, que está escrito nessa palavra, ela é Cristo. Ela é Cristo. E a verdadeira devoção, será que eu tenho essa verdadeira devoção a Cristo? Será que você tem, irmãos? Devoção é dedicação, é empenho em fazer, é dedicar a Deus e aos santos, que somos nós. Santos, irmãos, porque nós deixamos de pecar? Não, porque nós porfiamos, lutamos, brigamos com nós mesmos, não com o irmão Gils, que eu vou brigar, não é com a irmã pastora Fátima, minha mãe, que eu vou fazer essa briga para entrar pela porta estreita. É comigo, é com as minhas atitudes. E isso não é fácil. Por isso eu tenho que me analisar todos os dias. Aquela análise que Paulo fala na ceia, ensinando a igreja de Coríntios. Analise, pois, o homem a si mesmo. Essa análise ela tem que ser diária, todos os dias, para que eu não venha me tornar um religioso apenas na aparência. A irmã Eva leu um versículo aqui, que no segundo versículo ele diz assim, que temos que resplandecer a nossa luz para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Refletir a luz é o que então, irmãos? É fazer boas obras. Como nós aprendemos aqui naquela terça-feira passada, aonde o pastor Girley veio e nos ensinou, lá de Efésios, que a graça nos libertou do pecado, e que ninguém seria capaz de ser liberto do pecado pelas obras que faria, sendo bom. É isso que aquele texto quis dizer. Mas nós que somos salvos, já fomos salvos, e estamos sendo salvos, e vamos ser salvos, porque nós estamos no caminho, e eu creio que Deus irá completar a boa obra que Ele começou em mim e em você, irmãos. Porque eu sei que tem muito a ser mudado, e como eu disse, quando eu estava lendo aquele texto, irmãos, ali, quando eu observei ele e li aqueles versículos, que as pessoas amarão a si mesmo, ao dinheiro, isso eu não achei em mim. Serão arrogantes, orgulhosos. Talvez arrogante, às vezes eu acho assim. Zombar de Deus, talvez as minhas atitudes às vezes zombam dele, sem eu querer fazer. Às vezes eu faço algo e a pessoa que vê isso fala: pai, mas você não é crente? E a minha atitude, ela zombou de Deus. Já aconteceu isso com você, irmãos? As pessoas sabem que o que elas fazem é errado,
E se ela vê você fazendo algo semelhante, ela vai te falar: ué, mas você crê, você não pode fazer. Mas eles trazem aquilo para a sua vida. Desobedecerão seus pais, serão ingratos, profanos, ingrato e profano, eu não sou Deus. Esse eu não observei, que talvez eu ainda tenha que mudar. Não terão afeição e nem perdoarão. Eu fiquei assim com o pé atrás comigo, falei: meu Deus, será que eu tenho isso na minha vida? Eu sou bom para perdoar os meus irmãos, mas às vezes parece que a gente perde a afeição por algumas coisas, por algo. E, irmãos, o amor, ele não como eu vou dizer, algo que você vê e ama. O amor, ele é aprendido, ele é trabalhado. Se Cristo não tivesse morrido naquela cruz por mim e por você, irmãos, será que nós o amaríamos? Porque João fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O povo de Israel falava: não, eu amo o Senhor. Quando eles faziam algo que desagradava a Deus, como foi naquele bezerro, eles vendo a glória de Deus manifestada, Moisés 40 dias, um monte fumegando, de trovões, de nuvens escuras, eles prevaricaram, pecaram contra Deus, e toda vez eles falavam: não, agora nós vamos obedecer. Agora nós não vamos ser apenas religiosos, não, Senhor, nós vamos mudar. Mas Deus, vendo que eu e você e eles não seriam capazes, não seríamos capazes de ter essa transformação sem olhar para o autor e consumador da nossa vida, que morreu naquela cruz. E a palavra de Deus, irmãos, ela é poder para transformar a nossa vida, para nos mudar. Mas se nós rejeitarmos o poder que ela tem para mudar a nossa vida, nós vamos viver apanhando a vida inteira. E arrisca de chegar no final da carreira, porque nós não somos salvos uma vez, salvos para sempre. Nós entendemos aquele versículo de Efésios 2, onde diz: sois salvos pela graça, isso é dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós entendemos que a salvação de Deus, como está nos capítulos antes, o pastor Vilei nos ensinou aquele dia, que a graça nos livra do pecado, ela nos salva dele, para transformar a nossa vida. Eu não anotei aqui, mas em Romanos 1, versículo 16, Romanos 1, 16, a palavra diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, ou das boas novas, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus para a salvação, o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro judeus e também os gentios. Só a palavra de Deus, irmãos, pode nos libertar de nós entrarmos aqui nessas obras da carne que seriam imputadas nos últimos dias, que haveria muito e que há muito, irmãos, nesses últimos dias. Nesses dias que nós vivemos de apostasia, a verdadeira devoção, irmãos, o verdadeiro entrega verdadeira da nossa vida, irmãos, como a irmã Eva disse, ela não é de apenas vir aqui no culto, mas faz parte estar reunido, ter o prazer de estar na casa de Deus, adorando o Senhor. Muitas das vezes nós somos falhos nisso, irmãos. Sabe como que nós deveríamos fazer quando nós chegarmos na casa de Deus? Que nós temos que aprender
fazer. Isso Deus falou comigo quando eu estava ali, sentado na hora que estava tendo os louvores. Nós chegamos na casa de Deus, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é dobrar os nossos joelhos e orar até o culto começar. Isso faz parte de uma verdadeira devoção a Deus. Quando vai anunciado aqui, o grupo de louvor vai louvar, muitas das vezes nós esperamos o grupo de louvor, irmãos, vamos nos colocar de pé. Nós já sabemos que nós vamos ficar de pé, irmãos. Para que nós esperarmos alguém dar uma voz de comando? Nós não somos robô. Nós viemos aqui pelo Deus que nós servimos, pelo Deus que nos libertou da morte eterna e do inferno, por aquele santo que morreu naquela cruz. E isso faz parte da devoção que eu tenho que ter para com Ele, verdadeira, no fundo da minha alma, não robotizada, ou, como eu disse, orquestrada, aonde, irmãos, vamos nos colocar de pé. Fazemos isso muito quando vamos ler a palavra. Às vezes nós nem falamos qual é o versículo por não passar sentado. Nós já chegamos e já falamos, irmão, coloque-se de pé, nós vamos ler a palavra, abre sua Bíblia. O irmão está em pé lá, sabe como se é uma Bíblia em pé, tem dificuldades, porque nós, às vezes, não aprendemos corretamente, irmãos, como fazer. A verdadeira devoção e obediência à palavra de Deus, ela não está em ficar em pé na hora da leitura. Ela está na obediência, eu costumo dizer isso aqui, ela está na obediência da palavra. E em toda a palavra, irmãos. Não adianta eu pegar um texto lá que eu não gosto dele, que ele fala comigo, e eu falo, não, aquele texto ali eu não vou obedecer não. Porque aquele texto ele bate muito, ele vai de encontro contra tudo aquilo que eu quero na minha vida, que eu faço. E nós temos que ter esse temor de amor a Deus, irmãos, e a sua palavra. Temos que dedicar a nossa devoção não apenas aqui no horário dos cultos. Temos tirado um tempo para Deus na nossa casa? Ou a nossa devoção tem sido ao nosso marido, à nossa esposa só, ao nosso neto, ao nosso filho, ao nosso time de futebol, ao nosso jogo do Cartola? Ou nós temos dedicado a nossa vida na obra do Senhor como Cristo nos ensinou? Cristo foi um filho obediente, irmão, sendo Deus, morreu naquela cruz, enfrentou tudo, e Ele veio, irmãos, não foi para passear aqui, para tirar férias de Paris, para frequentar as melhores praias do Brasil. Nós somos irmãos dele, é para fazer a obra dele, é para ir atrás dos perdidos. A verdadeira devoção, ela tem que causar isso no nosso coração, desejo de estar indo atrás dos perdidos, porque o nosso irmão primogênito, ele fez isso, ele não descansou. Ele não tinha uma mansão, uma Ferrari, ou uma carruagem da época, banhada de ouro, com 3, 5 cavalos, carregando ele para cá e para lá. Ele ia a pé, ele andava a pé, ele andou até por cima das águas, e fez um dos maiores milagres, foi fazer um homem pecador também andar por cima das águas. Um homem que ainda não tinha entendido o que seria a verdadeira devoção, como seria servir ao Senhor, porque ele ainda não tinha sido tocado e transformado verdadeiramente pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós estamos muito cansados, irmãos. Irmãos, quando eu estou assistindo algumas pregações na internet, aonde nessas igrejas tem culto todo dia, tem culto sábado de manhã, domingo, segunda, a igreja está
horários. Eu fico pensando que dia que nossa vai ser assim, Pai. Que dia que nós vamos ter pessoas para ficar só por conta de fazer a sua obra. Mas se nós não nos dispormos, irmãos, como foi com os discípulos, que desde quando começou a chamar o primeiro, ele tinha feito a maior pesca. Ele abandonou o barco, abandonou tudo, seguiu ao mestre. Mas nós não temos uma verdadeira devoção, infelizmente. Quando eu falo de nós, como eu lembro aos irmãos, eu estou falando de mim. A nossa dedicação não é verdadeira ao Senhor. Dedicamos o nosso dia a 7, 6 horas de rede social. Às vezes nem publicamos nada lá que fala de Deus, para tocar no coração das pessoas. Abrimos canais no YouTube, com pregações, com podcast, falando mal uns dos outros, querendo ser mais sábios uns do que os outros, querendo ser os melhores teólogos, pastores, bispos e apóstolos, e nos tornamos arrogantes sem saber, nos tornamos orgulhosos, preocupados com isso. Minha igreja só vai explotar se eu fizer muitos vídeos, publicar na internet, mostrando o tanto de gente que tem. Irmãos, se nós tivermos uma vida de oração, uma vida plena diante do Senhor, fazer a obra dele como ele mandou, indo atrás e batendo o pé na porta do inferno para arrancar as pessoas que estão perdidas, irmãos. Deus salva a nossa família. Deus salva aqueles que nós oramos às vezes, de vez em quando por eles, ou todos os dias. Eu sou prova viva disso. Quando meu pai morreu, eu não sei nem se eu tinha ouvido, que eu só lembro da minha mãe contar isso. Deus usou alguém para falar para ela assim: faz a minha obra, que eu vou cuidar dos seus filhos. Faz a minha obra. Ele falou assim: cuida dos seus filhos primeiro, que depois eu vou usar você na minha obra. Não, ela falou: faz a minha obra, que eu vou cuidar dos seus filhos. Eu fui um dos únicos que deu trabalho, como todos já sabem. 24 anos nas drogas, perigo de morrer todos os dias. Todos os dias o perigo de morrer e ser salvo, irmão, porque eu acreditava em Jesus, vivendo naquela vida, não. Perigo de ganhar o sofrimento eterno. Mas alguém ouviu a voz de Deus e teve uma vida verdadeira de devoção diante dele, fazendo o que ele mandou. Muitas das vezes saindo lá de casa, eu apenas esperando ela dobrar a esquina para ligar para o traficante e trazer a droga para mim. Ela esquecia alguma coisa, quando ela voltava para pegar, eu já estava trancado no quarto de costura, me drogando. Mas ela fez a obra de Deus com devoção, com amor, com verdade, com sinceridade. Deus lhe arrancou daquela vida e cumpriu a promessa que ele tinha feito a ela. E eu creio que ela ainda vai ver as outras promessas se cumprir. Mas nós, irmãos, temos que ter uma vida de devoção, temos que deleitar no Senhor, nos agradar dele, para ele realizar o desejo do nosso coração. Mas nós estamos muito apegados a este mundo, irmãos. Nós estamos muito apegados às coisas daqui, ao dinheiro que nós temos que ganhar mesmo para pagar nossas contas. Mas às vezes nós colocamos isso acima de tudo. Nós não tiramos tempo para nada, para orar. Voltei a trabalhar com a minha mãe 2 semanas, costurando. Graças a Deus, todos os dias nós oramos, lemos a palavra lá.
Estamos tentando melhorar cada dia mais na presença do Senhor. Porque nós não somos perfeitos, irmãos. Nós estamos tentando melhorar a cada dia. Estamos tentando não ser religiosos apenas na aparência. Porque na aparência é fácil, eu posso vestir paletó e vir todos os dias para o culto. Andar assim. Eu passar perto do pecador até virar a cara para ele, porque eu sou santo demais. Para estender a mão a alguém que precisa. Eu sou muito santo, eu não posso olhar para ele, senão eu vou pecar. Irmãos, nós não podemos deixar isso nos afetar, nos transformarmos nisso, irmãos. Como a irmã Eva diz, nós somos chamados para as boas obras. Estou criando coragem, irmãos, virando homem, querendo virar homem, criando vergonha na cara. Estou vindo orar, estou buscando de Deus, porque todos os dias eu passo perto lá de casa, aonde tem aqueles prostíbulos ali, que eu vejo aquelas prostitutas lá, e eu vejo que não tem ninguém de nós que vai atrás dela com amor verdadeiro, com dedicação, com devoção, com o amor de Cristo, para demonstrar o amor sem julgá-las. E eu quero ser assim, irmãos, nem que eu tenha que morrer. Na verdade, nós temos que morrer para ser assim, irmãos. Temos que morrer para nós mesmos, carregar a nossa cruz. Senão nós nunca vamos ter uma vida de devoção, nós vamos ser apenas religiosos, costumeiros, que temos um costume, que fazemos um costume, que temos um horário marcado, que chegamos no horário do culto, chegamos mais cedo. Às vezes chegamos atrasados. Mas será que Deus tem se agradado dessa devoção minha e sua, irmãos? Será que tem sido suficiente para Ele se agradar e realizar o desejo do meu coração, do seu? Temos orado. Deus tem libertado da prisão aqueles que estão injustamente presos, pregando o Evangelho. Deus tem livrado aqueles que têm sido perseguidos e mortos. Você tem orado por eles, irmãos? Eu tenho orado por eles. Eu me preocupo com os irmãos que estão lá do outro lado do mundo, sendo mortos, queimados, decapitados, ou eu tenho preocupado se meu time vai ser campeão no final do ano? Ou eu tenho preocupado apenas com essas coisas aqui? Temos tido, irmão, o mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo amor que houve nele. Irmãos, o templo do Espírito Santo é você, irmão. Isso aqui é só uma parede, onde nós nos reunimos aqui para não chover, não molhar nós, o sereno não estragar os aparelhos aqui, não enferrujar os ventiladores. Ele tem tido o prazer de habitar dentro de mim, dentro de você. Ou ele tem se entristecido com a minha, com a sua atitude, com a maneira que nós temos, entre aspas, servido ele, sendo escravos dele. Servir é ser escravo, não. Nós éramos escravos do pecado. Na hora que é escravo do pecado, o tradutor escreve escravo, né? Na hora que é para ser escravo de Deus, de Jesus, ele põe na serve, uma palavrinha mais branca. Irmãos, Deus conta comigo e com você para ser a geração que vai avivar, irmãos. Que avivamento não é falar em línguas dentro da igreja, rodopiar, pular, saltar. Não, irmãos. O avivamento verdadeiro vai trazer desejo na sua alma de ir atrás dos perdidos. Foi isso que aconteceu na igreja, quando eles oraram ali.
40 dias. Se nós fizermos um propósito, irmãos, de vir aqui orar todos os dias, 40 dias seguidos, você é capaz de fazer esse propósito? Eu sou capaz de vir os 40 dias certinho assim, com devoção, com amor, com desejo, irmãos. Porque não adianta nós fazermos nada para Deus se nós estivermos fazendo alguma coisa, irmãos, para aparecer, para se mostrar. Sem o amor verdadeiro e a devoção para com Ele, Ele não vai receber isso também. Nós aqui podemos até receber, nós damos glória, porque nós estamos aqui para cultuar Ele. Nós não estamos aqui para ver os irmãos bonitos, as irmãs bonitas, filando com as suas roupas, não. Nós estamos aqui porque nós o amamos e queremos ser transformados. Queremos ser mudados para que naquele último dia, quando a trombeta tocar, quando o sofrimento meu e seu for passar, irmãos. Você pensa nisso, irmãos? Ou você só pensa nas coisas aqui da terra que Deus pode te dar se Ele quiser? Você pensa nessas coisas lá do alto, lá do céu? Vocês têm pensado nisso? Ou o seu pensamento ainda está bem? Eu costumo dizer assim que o Espírito, eu acho que está falando assim: vem Senhor Jesus, mas a noiva. Acho que nós estamos meio parados, irmão. Nós não estamos querendo nem não. Mas ainda queremos ver nossos netos formados, muitos, né? Estou generalizando também não, irmãos. Porque muitas pessoas já não aguentam mais esse mundo de pecado, esse mundo de maldade, esse mundo onde tudo caminha de mal a pior, aonde cada dia você ouve notícias e coisas que, se o seu coração não entristecer, irmãos, com isso, é porque o Espírito Santo ainda está lá, não. Porque tem coisas que você vê, irmãos, que a gente pode nem pensar se a gente fosse Deus, uma obra dessa. Porque nós somos humanos e nós ainda vamos querer agir igual o João e Tiago. Fala assim: Senhor, só quer que nós orem, cai fogo do céu e mata todo mundo. E nós não somos hipócritas, irmão, de fingir que o pecado nos agrada, que nós amamos aquelas vidas que estão no pecado. Nós amamos, mas nós odiamos o pecado. Nós temos que odiar ele, porque é ele que causa separação entre Deus e nós. Então tome cuidado, tem músicas que você escuta que fala que o amor de nada pode nos separar do amor de Deus. E tem músicas que falam que nem o pecado, nem a mentira, mas essas coisas podem. O pecado, a mentira, todas essas coisas vão nos separar do amor de Deus. Às vezes nós olhamos e achamos que pecado é só beber, fumar, prostituir, usar droga. Irmãos, final dos pecados que ficarão de fora, que João diz, ele fala assim: ficarão de fora os mentirosos e os que praticam a mentira. Porque tem gente que só mente, de vez em quando é uma mentirinha, mas tem aqueles que vivem na prática da mentira. E vivendo nisso, dificilmente nós vamos ter uma vida de devoção verdadeira. Mas há uma esperança, irmãos. Nós participamos dos cultos, nós ouvimos a palavra. O que nós podemos fazer é guardar ela no coração. Falar: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Assim como o salmista, guarda ela no teu coração, irmãos, bem guardada. Porque virá dias que nós não vamos poder carregar isso aqui. Por isso a importância de conhecer as Escrituras. Como você vai pregar para alguém, citar um versículo, se você não conhecer? Que haverá dias, talvez nós mais velhos não peguemos esses dias.
Tem gente que marca as datas, né? Deus vai voltar no ano 2030. Teve muitos que marcaram isso e não deu certo. Mas aquele que permanecer fiel, firme, até o fim, esse vai alcançar a vida eterna. Amém? Posso fazer uma oração? Se você quiser colocar a mão no seu coração, pode ser do jeito que você quiser, se você quiser levantar, do jeito que você quiser ficar. Seja sincero nessa oração, Deus. Peça a Deus para te livrar de ser religioso apenas na aparência, para Ele te fazer um verdadeiro cristão. Amém? Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus querido, novamente, Senhor, entramos diante do Teu trono, Pai, porque diante da Tua presença, Senhor, estamos em todos os lugares, em todos os momentos, não há profundidade nem altura, Senhor, que faça com que nos escondamos de Ti, Pai. Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra, Pai, venha penetrar nos nossos corações, venha penetrar nas nossas vidas, nos transformando cada dia mais e mais, Senhor, para que nós não venhamos, Pai, ser religiosos apenas, ser falsos religiosos, porque há os verdadeiros religiosos, Pai, aqueles que foram religados por Cristo, porque religião quer dizer religamento, aquele que Cristo religou, aleluia, e que tem uma vida devota ao Senhor verdadeiramente, que ama a Tua palavra, a Tua lei, que ama os Teus mandamentos, que ama Cristo acima de tudo, e ao Senhor, Pai. Deus Todo-Poderoso, o que eu te peço não é muito, Pai. Não te peço uma casa bonita, um carro, uma mansão, dinheiro para viajar, nada disso eu quero, Senhor. Mas eu quero, Pai, que o mesmo desejo que eu tenho de fazer a Tua obra seja repartido com cada irmão que está aqui nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, brota no coração de cada um desejo insaciável de Te conhecer, Pai, de andar na Tua palavra, no Teu caminho, de porfiar para entrar pela porta estreita, Papai, de ter o desejo, Senhor, insaciável, de encontrar com o Teu Filho naquele dia, Senhor, abraçar Ele, Pai, aquele que primeiro nos amou, Senhor. Transforma o nosso ser, Pai. Quebra o nosso vaso se for preciso 1000 vezes. Nos quebra e refaz de novo, Senhor, para que a Tua palavra abunde em nós, para que a Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos, Pai, possa iluminar, Senhor, todos que estão na casa e todos que estão ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço pela Tua palavra, pela Tua bondade e misericórdia ter nos alcançado. Amém, Senhor, amém. Uma salva de palmas para Jesus, Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, irmãos, fale melhor no seu coração do que eu. Amém? Glória a Deus. Nós já temos orado. Estava aqui pensando, no último domingo do mês, a gente tem sempre feito bolo, tal, para comemorar aniversário. Hoje nós temos aí aniversário de casamento, é hoje? Não? Assim,